vídeo já vai começar. O Livro dos Salmos. Uma visão teológica. Sua origem, seus autores e seu propósito. A que se propõe o Livro dos Salmos? Primeiro, ao reconhecimento do reino e da soberania de Deus. Segundo, a importância do louvor em todas as suas variações. Terceiro, a conduta e o destino dos justos e dos ímpios. Quarto, o papel da natureza da criação. Quinto, o consolo e defesa de Deus em tempos de crise. A composição do livro. Há dois fatores que devem ser levados em conta: a autoria individual dos salmos, e a organização do saltério em geral. A autoria. A fonte principal de informação sobre a autoria dos salmos vem de seus títulos. Dos 150 salmos, apenas 116 possuem títulos, e dos 116 títulos, 100 indicam o autor. Portanto, o rei Davi é autor de 73 salmos. É atribuída a Moisés a autoria de um salmo, o Salmo 90. Ao rei Salomão, é atribuída a autoria de 2 salmos, os Salmos 72 e 127. Asaf compôs 3 salmos, 50, 73 e 83. Emã compôs um salmo, o Salmo 88, e Ecrã, o Salmo 89. Os filhos de Coré foram responsáveis pelos Salmos 42, 44 ao 49, 84, 85 e 87. Nos Salmos 1 e 2 está evidenciado o propósito, pelo qual o organizador deixa clara sua intenção. E a sua intenção era compilar em volumes, porque juntos, os livros ofereceriam mensagem que transcenderia o que separados, os livros não poderiam proporcionar. Os salmos da Bíblia são classificados em 3 categorias: louvor, lamento e sabedoria. Destes, se desdobram outras subcategorias. Os salmos de Israel costumam manifestar o louvor descritivo e o louvor declarativo. O louvor descritivo exalta a Deus pela sua pessoa, e o louvor declarativo parte sempre de uma pessoa agradecendo a Deus, por atender uma oração, sobre algo específico recebido no passado. Conteúdo. Além de momentos de louvor a Deus, o livro também apresenta muitas situações em que os israelitas apresentam suas queixas a Deus. Lamentos. Nos lamentos de Salmos o adorador geralmente se considera inocente, e portanto busca a vingança contra os seus inimigos. Quando o autor israelita, porém, se considera culpado, a ofensa é sempre de caráter ético ou moral. Propósito e mensagem do livro. Em relação à autoria, pouco se sabe do seu propósito, pois cada autor escreveu com um propósito específico. Porém, alguns salmos foram motivados por acontecimentos históricos, enquanto outros foram escritos por ocasiões litúrgicas, ou mesmo meditação pessoal. Assim, não existe um propósito homogêneo em toda a obra. Quando se trata, porém, da organização dos salmos, parece que mais uma vez, os Salmos 1 e 2 agem como introdução de todo o livro. O organizador traça os destinos de ímpios e justos. Os justos e seu interesse pela vingança de Deus contra seus inimigos, e o castigo dos ímpios. Outro aspecto, diz respeito à escolha de Davi por Deus, de forma pessoal, e a Israel de forma nacional, para ser seu representante diante das outras nações.
Em nenhum dos dois casos parece haver qualquer motivo ou virtude que justifique essas escolhas. Torna-se razoável concluir então que, como critério divino, Deus se valeu de sua soberania e graça para tais escolhas. Chega-se à conclusão de que o grande propósito do organizador era de traçar a história de Israel, mais precisamente em relação à aliança davídica, ou seja, a aliança do reino. O princípio da retribuição. Como princípio da retribuição temos: primeiro, o justo prosperará, e o ímpio sofrerá. Segundo, os que prosperam são justos, e os que sofrem são ímpios. A prosperidade do justo e o castigo do ímpio está em todo o livro dos Salmos, e em toda a Bíblia, contudo há exceções. Quanto à afirmação de que todos os que prosperam são justos, e todos os que sofrem são ímpios, não encontra apoio nas Escrituras. Essa, por exemplo, foi uma afirmação dos amigos de Ló, e crida assim por muitos israelitas. Os antigos israelitas ainda não possuíam a revelação de Deus, de que o julgamento dos justos e dos ímpios só ocorreria após a morte, com cada grupo recebendo a sua justa recompensa somente no final dos tempos. Para os israelitas, contudo, esse julgamento seria nesta vida, o que fazia com que, para eles, o assunto a respeito do princípio da retribuição fosse levado muito mais a sério do que nós. Como meditar no livro dos Salmos, depois dessas informações? Deve-se entender que este livro usa louvores, queixas e exortações do povo de Deus, para revelar o caráter do Senhor. Os salmos de louvor exaltam os atributos e obras de Deus. Os salmos de sabedoria exploram princípios teológicos para compreender os caminhos do Senhor. Os salmos de lamento ajudam a enxergar Deus, em meio às lutas emocionais e às crises, compelindo o cristão à dependência dele.